eu li The Beginning After the End, ou O Começo do Fim. Meu irmão, como todo manhwa modinha que eu li, esse também é foda. Imagina se você tivesse uma segunda chance na vida, mas dessa vez em um mundo completamente diferente, cercado de magia, uma história que mistura aventura, fantasia, desenvolvimento de personagem. Relaxa que eu não vou te dar spoiler, mas eu vou deixar você com vontade de assistir. Ainda em publicação, The Beginning conta a história do Rei Grey, um rei muito poderoso da sua época, que também se sente muito sozinho, que por conta do poder ele ficou muito solitário. Em determinado momento ele morre. E aí ele encarna no corpo de uma criança, Arthur Lewin, filho de 2 aventureiros, em um mundo onde a magia é o que governa tudo. Te interessou? Não, né? Porque a sinopse é uma bosta. Mas eu te garanto que é melhor que Solo Leveling. Mas não fala pra fanbase. The Beginning começou como uma web novel escrita pelo Turtle Me e depois ela foi adaptada para uma webtoon. Aqui a gente não tem um protagonista comum. Arthur Lewin, ele é um personagem que carrega toda a vida, história da sua vida passada para essa nova vida, porque ele renasce no corpo. Então é o Rei Grey que renasce no corpo do Arthur. Só que ele lembra da vida passada dele, desde o momento que ele nasceu. Ele nasce como Arthur, mas ele sabe que ele era o Rei Grey, o que aconteceu, e ele tem que lidar com essa nova vida, num mundo diferente, com todas as memórias da vida passada, de um mundo que não tem nada a ver com esse dele. O mundo de The Beginning, ele pensa mais ou menos num Senhor dos Anéis da vida. Então o mundo, ele é dividido em regiões, e cada região é governada por uma raça. Nós temos a região dos humanos, nós temos a região dos elfos, a região dos anões, e tem meio que ao centro desse mundo, que é onde ficam as bestas de mana, que são animais que têm mana dentro de si. Mana, no caso, é o poder. Você assistiu Solo Leveling, ou The God of High School, ou qualquer outro manhwa, você vai saber o que é mana. Então o Arthur, por ele ser um rei na vida passada, ele é um guerreiro nato. Desde pequeno ele já aprende a usar a mana, ele treina, ele tem experiência com espada, com estratégia de guerra. Só que não pensa que é fácil pra ele. O que me atrai nesses manhwas é que o desenvolvimento de personagem é muito bom. Por exemplo, o próprio Arthur, ele tem, digamos assim, a experiência da vida passada, ele tem a mente da vida passada, ele sabe o que fazer. Só que, por exemplo, tem um período que ele tá no corpo de criança, porque a história vem desde que ele nasceu, literalmente, até o momento atual, onde ele tá com 16 anos. E todas as técnicas e táticas que ele sabe, que ele tenta utilizar, é um adulto pensando. Então, por exemplo, ele vai dar um chute, a perna dele não chega. Por quê? Porque ele não é um adulto, ele é uma criança, a perna é curta. Ele vai fazer um movimento de espada, o movimento fica errado. Por quê? Porque ele tá pensando como um adulto no corpo de uma criança. Então ele tem que se adaptar a esses desafios, além do mundo inteiro que ele não conhece. Por exemplo, qual que é a estratégia dele? Isso não é spoiler, é só questão do treinamento dele. No mundo passado não existia magia, então eles utilizavam o Ki, mas não era igual o Dragon Ball que soltava poder, era mais só para fortificar o corpo. Então eles tinham mais força, tinham mais resistência, corria mais rápido, mas não soltavam poder. Aqui, como é magia, então ele pensou, eu já sou treinado na espada, porque na minha vida passada eu treinava muito com espada, porque como não tinha magia, a gente tinha que lutar na porrada. Então eu vou me especializar em magia. Eu quero aprender tudo que eu não sei, porque o que eu já sei eu já não preciso. Então ó que gênio, cara. Ele já era bom numa coisa, então eu não preciso investir nisso aqui. Isso aqui eu já sei, eu vou treinando sozinho, até eu conseguir me acostumar com esse corpo. Eu vou treinar esse outro negócio que eu não sei, com gente que sabe, para eu conseguir ficar bom nas duas coisas. E o bom dessas histórias é que todos os personagens, eles têm um papel, digamos assim, não é que é crucial, mas eles têm um papel importante. Todo personagem que é adicionado, todo personagem que é realmente, digamos assim, minimamente desenvolvido durante a história, ele tem um motivo para estar ali. Pode até ser que ele não dure muito. Tem uns personagens que eles são apresentados assim, em episódio, 100, no 105 ele morre.
Só que esse caminho do 100 ao 105, você consegue se apegar ao personagem, te apresenta ele, o que, que ele faz, de onde ele veio, o que, que ele é, se ele é do bem, se ele é do mal, se ele vai trair, se não vai. Então, cara, tem personagens, tem um vilãozinho, que inclusive ele morreu por agora. Que puta que pariu, você pega uma raiva desse filho da puta, você fica só torcendo pro Arthur, mata esse cara vai ter que aparecer, não é possível, mata ele, pelo amor de Deus. Cara, é um momento de traição que você fica, cara, que arrombado. E a narrativa de The Beginning, ela tá muito inclusa em questões políticas. Porque, igual eu falei, eles ficam no continente de Dícaten. Lá tem os humanos, os anões, os elfos e os seus respectivos representantes. E no passado já teve uma guerra entre eles. Então muitos elfos mataram humanos, os humanos mataram anões, os anões, eles têm preconceito entre eles, mas os anões são muito mais deixados de lado, cometem muito mais preconceito com os anões. Então assim, eles colocam essas questões políticas porque chega um determinado momento que eles precisam se unir. E aí eles têm que deixar isso de lado. Só que, por exemplo, os anões não conseguem, os elfos eles ficam meio, não sei não, esses humanos já matou tanto de gente. Cara, e aí eles precisam decidir e assim, nenhum deles é 100% do bem. Eles são governantes, precisam fazer o melhor pelo seu respectivo povo e eles tomam essas decisões pensando no povo deles. Tem uma raça que não faz isso, mas enfim, isso aí aí é o spoiler que não dá. Mas eles precisam decidir, então eu tenho que salvar os humanos, eu vou cooperar com eles até onde for possível e fazer isso aqui que vai ajudar os humanos mesmo que todos os elfos morram, por exemplo. Só que não dá, aí o Arthur ele entra como alguém isento disso. Apesar de ele ser um humano, por exemplo, ele se envolve muito com os elfos. E aí chega um determinado momento que ele vira até mesmo um representante dos elfos. Porque ele não se identifica tanto com os humanos, até porque já tem um pessoal humano que é poderoso e não necessariamente precisa dele. E os elfos, eles abraçaram o Arthur. Eles viram que, os humanos são uns arrombados, mas esse guri aqui é bom. E aí, aproveitando que eu tô falando dos elfos, que tem muito nesse manhwa também, e que é bom, é bem feito, não se preocupe, é o romance. Tem um romance do Arthur com uma elfa, que assim, é aquele protagonista que não quer admitir que tá gostando da menina, mas... E o que é bom, não é porque eu gosto de romance ou de, sei lá, essas porra, é porque é bem desenvolvido e faz sentido para a história. Eles se conhecem logo no início da obra, crianças, acho que o Arthur tem, sei lá, 7 anos, 6 anos, e isso é desenvolvido durante todo esse tempo, já se passou 10 anos dentro da história, e dentro desses 10 anos eles são desenvolvidos entre promessas e conversas e treinamento enfim, eles constroem essa relação muito bem. Que, aliás, durante toda a história, você vai ver que o Arthur, ele pode pegar qualquer mulher que ele quiser dentro da história. Só que aí o que eles fazem? Eles constroem um personagem e não deixam óbvio com quem ele vai ficar, não, digamos assim, de forma muito expositiva, talvez seja isso, mas eles vão construir essa relação. Eles botam várias mulheres, por exemplo, várias candidatas, só que tem uma em que esse laço é muito desenvolvido. Então você vê ele tratando as outras de forma diferente, ainda que é sutil, mas fica na cara ao mesmo tempo. Sei lá, você tem que ler pra entender. Mas você vê que tem uma que ele tá dando trela, só que fica se fazendo difícil. Não, que eu preciso salvar o mundo antes de casar, gatinha. Não, que tem que ver, gatinha, que eu preciso aqui ser o fodão da obra, pra depois a gente ter um filho, pra depois o Turtle Me escrever outra história do nosso filho. E aí, então existe um crescimento real, um crescimento orgânico. A gente vê o Arthur nascendo, bebê, literalmente saindo da mãe dele, vê ele crescendo, e provavelmente aí tem esse romance, ele conhece a menina, e aí tem todo esse trabalho da infância, de como que ele é criança, ele entra numa escola, ele vai para treinamento, ele se torna um dos mais poderosos da obra agora. Ele já tá como todo manhwa, ele já tá naquele nível assim, começa fraquinho, mas ele tem uma habilidade overpower, só precisa trabalhar ela. E aí vai chegar um momento que ele tá treinando a ponto de ficar com o poder de deuses, isso se ele não se tornar um deus, como é em The God of High School, que também é muito bom, vocês deviam ler. Tem na Crunchyroll, assiste os 12 primeiro e aí depois você vai ler porque é top. Então assim, o romance ele é bem trabalhado.
né? É aquele clichê que a gente espera, que a gente sabe, que tem todo anime, todo manhwa. Vai ter casaizinhos se formando no final. A gente tá curtindo isso, finalzinho feliz, poderoso, mãe do lado, tem um filho, né? Né, Boku no Hero, né? Enfim. E o bom é que, assim, ela não é uma princesa indefesa, como seria em alguns outros animes e manhwas, enfim. Ela se torna uma guerreira poderosa. O objetivo dela é ficar ao lado dele sendo poderosa também. Como ele tá em outro nível, homem, ela tem que se tornar muito forte também. Então tudo isso roda a história. E aí temos vários questionamentos, até questões filosóficas, do tipo, o Rei Grey renasceu no Arthur. Não é renasceu a palavra, né? Seria reencarnou. Encarnou, não é reencarnou. Ele encarnou no Arthur. Então, o rei, ele tomou o lugar do filho dos Lewin, ou... Porque se for isso, entende a questão? Porque se o Arthur for o Rei Grey que roubou o lugar do filho, que esse Arthur devia ser outra pessoa, só que ele foi lá, tirou a alma dessa pessoa e entrou o Rei Grey, então ele roubou um corpo. Então, tecnicamente, ele não é filho dessa galera. Ou realmente, por um destino, em um mundo onde existem encarnações, que até agora não falou, é só a dele. Por enquanto, é só ele que aconteceu isso. Com certeza, no futuro vai ter mais pessoas. Inclusive, tem um moleque que já apareceu, que é o melhor amigo dele, que com certeza também é uma encarnação, só não sabe ainda. Então, se ele roubou o corpo, ele não é filho. Agora, se por um motivo do destino ele encarnou e ele é o Arthur que deveria ser, mas com o adicional das memórias, ele estava com o backup do Rei Grey. Ou seja, ele não é o Rei Grey. Ele tem as memórias do Rei Grey, mas ele não é ele. E entendeu qual que é a diferença? E até quando tem essa discussão na série, fica esse clima de putz, e agora? O que vai acontecer? E foi revelado para pouquíssimas pessoas. Além dos seres que descobrem porque eles são poderosos e dantes. Então, cara, se você gosta de manhwa, Solo Leveling, Mushoku Tensei, Tales of the Demons and Gods, você vai gostar de The Beginning After the End. Tem reviravolta, tem tensão, tem traição, tem personagem filha da puta, tem personagem que você vai se apegar, tem personagem que você não vai estar nem aí. Vai falar, pô, o personagem vem desde o começo da obra. Ah, ele apareceu aqui, apareceu ali, não mudou nada. Se ele não existisse, a obra ia continuar. Cara, tem tudo, então vai ler, que eu recomendo, é muito bom. E aí você volta aqui e fala nos comentários se você gostou ou não. Falando em comentários, se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, manda para um amigo para ele assistir também. Vamos trocar uma ideia, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.